Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Eu quero dizer para você que eu não sei se você ainda acredita em Deus. Esse vídeo é para quem acredita em Deus. Esse vídeo é para quem acredita na palavra de Deus. Esse vídeo é para quem acredita ainda que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Eu estou dizendo isso porque eu estava aqui na minha casa só, hoje pela manhã, eu estou aqui sozinho, domingo 19 de maio de 2024. E eu estava ali tomando café da manhã hoje cedo e de repente Deus colocou uma palavra no meu coração. Portanto, o que eu vou falar aqui é para quem acredita em Deus. É para quem acredita que Deus ainda fala. Eu vim aqui falar hoje algo que Deus colocou no meu coração e o tema da minha mensagem hoje vai ser: a igreja se esqueceu do pecado. A igreja se esqueceu do pecado. Eu acredito plenamente na palavra de Deus como regra de fé e prática, como livro inspirado por Deus, para trazer aos homens aquilo que o homem precisa saber para a sua felicidade, para a sua bem-aventurança. Portanto, eu não sou uma pessoa de estar dizendo Deus me revelou, Deus não, eu não sou disso. Mas eu sei que Deus pode sim revelar e falar com alguém. Mas o que eu preciso para o meu bem e para a minha felicidade, de fato já está na palavra de Deus. E eu estava ali hoje sozinho quando Deus falou no meu coração que a igreja se esqueceu do pecado. A gente vive numa sociedade de pessoas angustiadas. A gente vive numa sociedade de pessoas que dependem de remédio para ter a felicidade. Que dependem de remédios para dormir. E eu não estou aqui me opondo à ciência, não. Eu estou dizendo que nós estamos chegando a um nível de decadência emocional, a um nível de decadência espiritual, numa nação que se diz cristã, numa nação que diz acreditar na palavra de Deus. Acredita, mas não conhece, e se não conhece, não pode praticar. Porque o diabo tem feito de tudo para desacreditar a Bíblia e para colocar a Bíblia em segundo plano. E o resultado está aí. Pessoas religiosas, pessoas que frequentam templos, sejam católicas, sejam evangélicas, sejam espíritas, frequentam templo, mas não têm paz. Porque se esqueceu do pecado. A gente vive hoje, eu tenho feito vídeos aqui, quando eu falo sobre a direita, quando eu critico, faço as minhas críticas sobre o que a igreja está fazendo com a política, sobre a forma que nós estamos nos envolvendo de forma intensa, de forma profunda, mergulhados na política, como se a política fosse a solução. Eu sou acusado pela esquerda, sou acusado pela direita, mas o que eu tenho tentado mostrar é que essa nação se esqueceu do pecado. Que o nosso maior inimigo não é o comunismo. O nosso maior inimigo é o pecado. Porque o nosso maior inimigo não é nem sequer o diabo. Porque o diabo ele só tem autoridade na nossa vida quando a gente diz sim ao pecado. A igreja se esqueceu que é por causa do pecado, e se você é cristão, você tem que acreditar no pecado. A igreja hoje se transformou num centro, num lugar onde as pessoas estão entrando lá, ou para buscar uma tradição linda, né? Ou para buscar filosofias, ou para buscar ser uma pessoa melhor, ou para buscar ser rico, ou para buscar resolver os seus problemas de ordem pessoal. Mas não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de conversão. Ninguém chora mais diante de Deus por causa dos seus pecados. A gente precisa compreender que é muito fácil falar que Deus é amor. É muito fácil dizer, como se diz hoje, Deus é amor, é como se ele fosse só amor. Mas eu preciso compreender que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, de fato ele é amor. A Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Mas eu preciso compreender que a Bíblia diz que, quando João diz lá no seu evangelho, que a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele passa, e é por causa do amor de Deus que nós recebemos o perdão. Mas eu preciso compreender que ele me perdoou de algo, e esse algo chama-se pecado. Eu tenho que entender que esse versículo, que é o versículo central da Bíblia, porque Deus amou o mundo. João está dizendo, olha, é por causa do amor
É por causa do amor de Deus pelo mundo que ele entregou o seu próprio filho para que todo aquele que crê nesse filho de Deus, ou seja, na salvação em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus só mandou o filho dele porque havia o pecado. Porque o pecado havia feito separação entre Deus e os homens. Porque o pecado criou um abismo entre Deus e os homens. Eu quero dizer para você, meu irmão e meu amigo, que não basta acreditar em Deus, que não basta saber que Deus existe, que não basta frequentar uma igreja, que não basta ler a palavra. Nós temos que entender que o pecado foi o que provocou um grande abismo entre Deus e os homens. E foi por causa desse abismo que Deus enviou o seu filho, porque ele amou o mundo. Portanto, quando falamos de Deus, estamos falando de pecado. Quando falamos de amor, estamos falando de pecado. Quando falamos de Jesus, estamos falando de pecado. Mas para que eu alcance esse amor de Deus, a Bíblia diz que eu preciso passar pelo arrependimento de pecados. A mensagem do arrependimento foi simplesmente abandonada pelos cristãos, que se orgulham de ter uma igreja rica, que se orgulham de ter prosperidade, que se orgulham de ser católicos, que vivem ostentando a sua igreja e a sua fé, mas que se esqueceram que se não passar pelo arrependimento não vai conseguir alcançar a comunhão com Deus e, portanto, não vai alcançar a salvação, porque não é a igreja que salva. Embora a igreja seja um projeto de Deus, mas a igreja é formada por aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que estão lutando por um Brasil melhor, aqueles que estão lutando por uma pátria livre, aqueles que estão lutando por um Brasil verdadeiramente justo, não vão alcançar enquanto não entenderem que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e quando Deus é o Senhor eu sou servo, quando Ele é o Senhor eu obedeço, e para que eu obedeça eu preciso conhecer a sua palavra. Como eu poderia obedecer algo a alguém que eu não conheço? A gente não pode esquecer que quando João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio abrindo o caminho para anunciar que o Messias já veio, que o Messias estava entre nós, João Batista tinha uma mensagem que era a sua mensagem principal: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos de quê? Dos seus pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Arrependimento vem de uma palavra que significa metanoia, ou melhor, a palavra é metanoia, traduzida por arrependimento. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. João estava dizendo: mude a sua mentalidade, mude os seus conceitos, mude a sua cosmovisão. Sabe por quê? Porque o pecado contaminou a visão do homem, o pecado contaminou o coração do homem, o pecado contaminou as atitudes do homem. E João dizia: arrependei-vos, mude a sua mentalidade, porque o reino dos céus é chegado. As pessoas hoje querem, porque acreditam em Jesus, ou porque carregam um crucifixo, ou porque carregam uma Bíblia, elas acham que estão agradando a Deus. Mas a mensagem do Evangelho começa com um arrependimento de pecados. Como eu vou me arrepender de pecados se eu sequer me incomodo com os pecados? João Batista, depois de João Batista veio Jesus. Sabe qual era a mensagem de Jesus Cristo para aquela nação de Israel? Porque não bastava ser judeu para ser salvo, não basta ser de Israel para ser salvo. Ser de Israel, ser judeu, ser descendente de Abraão, ter as leis, ter os privilégios que Israel teve, não foi suficiente. Israel precisava passar pelo arrependimento e aceitar Jesus como Salvador. Mas eles nunca aceitaram. E até hoje estão aguardando o Messias. E há muitos cristãos alinhados com Israel, esquecendo-se que Israel também negou o Messias. Mas Jesus chegou dizendo para o judeu: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esta foi a mensagem de Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós não vamos ter uma nação abençoada enquanto não houver arrependimento. Nós não vamos ter uma nação justa enquanto não houver arrependimento de pecados. Não interessa quem seja o presidente, não interessa quem esteja governando essa nação, não interessa quem esteja liderando o nosso Congresso Nacional, enquanto nós não entendermos que as pessoas que não se arrependem, elas continuam ímpias e sem Deus.
É muito fácil entrar numa igreja, é muito fácil falar de Jesus Cristo, é muito fácil carregar uma Bíblia. Agora, difícil é pregar a mensagem verdadeira do Evangelho que fala de arrependimento. É difícil. A mensagem do Evangelho central é arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Porque fora disso não é Evangelho. Hoje as igrejas criaram de tudo para atrair. Os nossos cultos viraram shows. E me perdoe aqui a minha indignação, mas eu fico revoltado porque hoje os pastores, vamos dizer, os mais famosos hoje do Brasil, os mais ricos do Brasil, os mais influentes do Brasil, que estão falando hoje de libertar o Brasil do comunismo, que estão falando hoje de buscar uma nação justa, são justamente os pastores, são justamente as igrejas que perverteram o evangelho, que abandonaram o evangelho da salvação, que abandonaram o evangelho do arrependimento. Os mesmos que destruíram o evangelho, os mesmos que abandonaram o verdadeiro evangelho, são os que hoje estão falando de que vamos salvar o Brasil. Igreja do Senhor, acorde. Igreja do Senhor, desperta. Será que a gente não consegue enxergar isso? Será que a gente não consegue enxergar que o que destrói uma nação é o pecado? É o pecado que nos esfria. Jesus Cristo falou que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Eu não estou aqui dizendo que nós não podemos ter uma visão política, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja se esqueceu do verdadeiro mal que assola a humanidade, do verdadeiro mal que destruiu a vida de Adão, a vida de Caim, a vida de Davi, porque todos eles um dia caíram por causa do pecado. Porque pecado significa errar o alvo. A raiz da palavra pecado, amartia, significa errar o alvo. E há muitas pessoas que estão buscando o alvo, tentando acertar o alvo, mas é o alvo errado. Podem até querer mirar, sabe, olhar para Jesus, mas estão olhando para o alvo errado. Essa é a mensagem bíblica. O Senhor Deus mandou o seu Filho a esse mundo porque o mundo havia se separado de Deus por causa do pecado. Não há como falar de Jesus Cristo se nós não entendermos que primeiro, sabe, Jesus veio a esse mundo por causa do pecado. Deus amou o mundo e quis resgatá-lo do poder da escravidão do pecado. Porque é por causa do pecado que o homem é dominado por Satanás. É por causa do pecado que o homem, ele cede às tentações de Satanás. É por causa do pecado que Satanás escraviza uma humanidade. E está aí muitos cristãos com esperança se aprofundando, arraigados, amarrados à política, acreditando piamente que vai ser a política que vai salvar essa nação. Eu não estou criticando exatamente uma visão política, eu estou dizendo que nós estamos nos entregando à política, que nós estamos debruçados na política, que nós acordamos pensando em política, que nós vamos para os jornais pensando em política, que a gente procura notícias pensando em política, para saber qual é a novidade do dia, para saber o que disse fulano, o que disse Beltrano, o que aconteceu aqui, o que Elon Musk fez. A igreja, esses dias eu vi cristãos dizendo que Deus está usando o Elon Musk, um ocultista, alguém que não acredita em Jesus Cristo. Eu sei que Deus pode usar o ímpio, eu sei que você vai me dizer muita coisa. Deus pode usar o ímpio, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, Deus usou... Eu sei disso. Mas o que eu estou dizendo é que jamais Deus autorizou o seu povo a confiar no ímpio. Uma coisa é Deus ir lá usar Nabucodonosor, como ele disse, o meu servo, ele chamou de meu servo, eu sei. Com toda a humildade eu digo para você, eu já li a Bíblia inteira e há anos eu estudo a palavra de Deus, eu sei de tudo isso. Mas Deus levantou Nabucodonosor, eu sei, era um ímpio. Chamou ele de meu servo para castigar o seu povo, mas era para castigar. Eu sei que Deus depois levantou Ciro, o rei da Pérsia, para abençoar o seu povo e libertar do cativeiro. Eu sei disso.
Mas Deus jamais autorizou o seu povo a depositar esperança em ímpio. Deus jamais autorizou o seu povo a andar pelas ruas proclamando que vai ser o ímpio, a política que vai salvar. Vocês se esqueceram de diferenciar e separar essas coisas. Vocês se esqueceram que certa feita, Davi, quando era rei de Israel, ele foi contar o seu exército. E qual o problema de um rei contar o seu exército? É porque Deus sabia que Davi estava depositando a sua confiança no seu exército. E Deus então falou para Davi, através do profeta Natan, que aquilo estava errado, mas Davi insistiu. Não há um problema de um rei, de um presidente saber qual é o seu quantitativo, como está ali as suas forças armadas, como é que está o seu material bélico, como é que está o preparo dessa nação, caso ela seja atacada, como é que está a sua força armada. Não há nenhum problema. Mas Deus conhecia o coração de Davi e sabia que o problema não era contra o exército, mas era depositar a confiança no seu exército. E Deus trouxe um castigo para Davi. Não vou entrar aqui nos detalhes para não mudar o assunto, mas depois a gente pode falar sobre isso. Deus, ele traz um castigo sobre a nação de Israel por causa de Davi, e então Davi entende, ele se redime com Deus, e ele fala para Deus, Deus, fui eu que pequei, então não castiga o povo. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina a confiar nele, primeiramente nele. Eu quero dizer para você, meu irmão, é que nós estamos nos aliando com igrejas, com supostos cristãos, que perverteram o evangelho, que destruíram o sentimento de arrependimento, que não pregam mais sobre o pecado, que não pregam mais sobre vida eterna, que não ensina mais a amar a vida eterna, mas ensina a amar a esse mundo através das riquezas. E essa mesma igreja que está aí nas ruas dizendo que vão salvar o Brasil do comunismo. O comunismo só cresceu no mundo. O comunismo só teve oportunidade no mundo. O comunismo só invadiu o Brasil porque a igreja se esqueceu do pecado. Porque se fosse uma nação verdadeiramente convertida, o pecado não teria vez. Portanto, o comunismo não teria vez. Portanto, a violência não teria vez. Portanto, a corrupção do evangelho não teria vez. Eu quero aqui, para encerrar, comentar com você o seguinte. Eu, na verdade, eu não vou mais me aprofundar por causa do tempo, mas eu tinha preparado aqui para vocês uma palavra. Lá no contexto de Salomão, filho de Davi. Quando Salomão constrói o templo e ele apresenta a Deus. Salomão faz a maior oração que é relatada na Bíblia Sagrada. E Salomão, ele começa a orar ali a Deus, porque ele constrói o templo, e ele vai apresentar aquele templo, consagrar aquele templo a Deus. E quando ele consagra aquele templo a Deus, ele começa a dizer, Deus, o Senhor tem uma promessa para Israel. O Senhor tem uma promessa para a descendência do meu pai Davi. Mas Salomão, ele vai dizer que Deus faz uma promessa, mas ele põe aqui um detalhe em 2 Crônicas 6, versículo 16. Ele vai dizer, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Essa foi a palavra de Deus que Deus havia dito para Davi. Eu vou te abençoar contanto que você ande na minha presença. Não é chantagem de Deus, não é ameaça de Deus. Mas o problema é que Deus não precisa castigar o homem. Basta o homem se afastar de Deus, porque automaticamente o homem está indo para o caminho da maldição. Porque não existe meio termo no evangelho, não existe muro no evangelho. Ou estamos com Deus, ou estamos com o diabo, ou estamos na luz, ou estamos nas trevas, ou estamos no céu, ou estamos no inferno, ou estamos no caminho largo, ou estamos no caminho estreito, ou estamos na porta que é espaçosa, ou estamos na porta que é estreita. É céu ou inferno, é vida ou morte, é Deus ou demônio. Não existe meio termo na vida espiritual. Portanto, Deus disse, eu te abençoarei caso você ande no meu caminho. Porque se você sair do meu caminho, automaticamente você que foi para o caminho do diabo, automaticamente você foi para o caminho do inimigo. Então, Salomão diz aqui, mas de fato habitaria o homem com Deus na terra? Eis que os céus dos céus e até os não podem te conter, quanto menos esse templo, essa casa que eu edifiquei. Salomão está dizendo claramente que ele sabe que não é aquela casa ali que de fato é a salvação. Não é o templo que é a salvação.
Embora isso aqui tenha sido usado por muitas pessoas que falsamente andam pregando aí que não precisamos mais congregar, tentando desconstruir a ideia do cristianismo, que isso é um assunto que eu não vou tratar aqui agora, mas eu quero dizer para vocês que quando Salomão começa a orar, Salomão, ele começa a fazer a seguinte colocação para Deus: Deus, se por acaso o seu povo se perder, e se ele pecar contra ti, olha o que Salomão diz aqui no versículo 24, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, Salomão está considerando a possibilidade que por causa do pecado, por se afastarem de Deus, o inimigo possa ter vez, o inimigo possa ter vitória. Mas Salomão está dizendo que, claramente, que a raiz do problema, a origem foi o pecado. Mas Salomão vai dizer, e se ele se converter e confessar o teu nome? E se ele orar e suplicar diante de ti nesta casa, o Senhor vai perdoar? Deus fala assim, se ele se arrepender, eu vou perdoar. E Salomão continua dizendo aqui, e quando os céus se cerrarem e não tiverem mais chuva, por ter pecado o seu povo. Então, e se ele orar nesse lugar, e se ele se arrepender, e se ele se converter dos seus pecados, tu vai perdoar? Deus fala, sim, eu vou perdoar. E Salomão segue nesse sentido, dizendo sempre o seguinte, Deus, se o teu povo sofrer alguma coisa, ele vai falar aqui diversas situações diferentes, mas em todas ele está dizendo, se o seu povo se afastar da sua presença, e se houver um problema na vida deles, mas se eles se converterem, o Senhor perdoa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que os diversos problemas que Salomão está ali colocando como hipóteses, Salomão está admitindo que aqueles problemas eles podem surgir por causa do pecado. Portanto, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para a nossa situação, a gente precisa considerar que o mal que está acontecendo é fruto do pecado e que não se vai se resolver apenas numa questão política. E que não vai se resolver apenas porque fizemos uma oração de 21 dias, ou porque dobramos o joelho lá na esplanada dos ministérios, ou porque vamos fazer uma marcha dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, porque não é do Senhor Jesus. Essa ideia de ato profético, de falar e de decretar, isso não é bíblico. Isso veio de um misticismo que adentrou a igreja, e eu conheço muito bem essa história. Porque estamos deixando de lado a ideia do pecado, a ideia da conversão. Porque à medida que eu decreto, que eu declaro, eu estou tentando manipular as forças espirituais, e isso vem de uma cabala, isso vem da gnose, isso vem da magia, porque somos nós que manipulamos as forças da natureza. Isso foi trazido para o meu evangélico com uma roupagem meio cristã, com um linguajar cristão, mas é fruto de esoterismo. Porque não adianta eu decretar nada se o mundo não se arrepender, se as pessoas não se arrependerem, se não houver consciência de pecado, se não houver de fato arrependimento. O evangelho foi deformado, foi invadido, e os cristãos vão assimilando, vão aderindo a isso sem conhecer a história. E é isso que eu tenho tentado trabalhar aqui no canal. Mas Salomão ele vai desenvolver essa ideia, sabe, de que caso haja um problema, aquele problema pode ser em função do pecado. E aí o que Salomão diz é, se seu povo se arrepender, Deus, se ele se arrepender, se ele se converter, se ele reconhecer, é assim que vai vir a solução. A gente precisa olhar para essa nação e entender e considerar que o que está destruindo é o pecado. E o pecado não surge com o comunismo, pelo contrário, o comunismo ele surge a partir do pecado, a partir do desprezo a Deus, o desprezo à sua palavra. E hoje o que mais se tem no meio do cristianismo é o desprezo à palavra de Deus. Não interessa de qual religião, se é católico ou evangélico, o que mais se vê hoje é zombaria, é desprezo, é uma consideração, um respeito distante, sem conhecimento da palavra. A Bíblia foi trocada por tradição, a Bíblia foi trocada por prosperidade, a Bíblia foi trocada por filosofias. Hoje eu vejo cristãos aí falando, quando não fala de prosperidade, quando não fala somente de cura, falam de filosofia, fala de Platão. Platão se tornou mais importante que Jesus Cristo.
Aristóteles se tornou mais importante que o apóstolo Paulo. Temos muito mais que aprender com eles do que com os grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada. Perceba isso. Mas para encerrar aqui, eu quero encerrar com um versículo que Deus responde à oração de Salomão e ele fala assim. Deus fala, a Bíblia diz, versículo 12, 2 Crônica 7, um versículo muito conhecido. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ele estava ali orando, consagrando o templo, e Deus disse para Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Aqueles que dizem que Deus não cabe no templo, que Deus não pode habitar em templo, não contam esse versículo aqui, que Deus fala, eu escolhi esse lugar. Mas isso não é o assunto aqui. Eu escolhi esse lugar para a casa do sacrifício. E Deus continuou falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. E às vezes a gente reclama porque não tem chuva, mas não considera que pode ser a mão de Deus querendo falar conosco. Pode ser que Deus seja ali, sabe, nos corrigindo para que a gente volte a olhar para Ele. Mas a gente vai buscar solução aonde? Na ciência, na política. E Deus continua dizendo, se eu ordenar gafanhotos para que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, Deus pode sim enviar a peste sobre o seu povo. É Ele que está dizendo aqui. Mas quando a gente vê a calamidade, a gente nunca busca uma origem espiritual. A gente nunca considera que pode ser fruto do pecado. Não, mas vai ter um político, vai ter um advogado, vai ter um ministro, vai ter alguém para trazer a solução. Aí Deus continua dizendo, aí Deus vai citar aquele famoso versículo que todo mundo conhece de cor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui é Deus falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente quer, não é, que Deus ouça dos céus. A gente quer que Deus perdoe os nossos pecados. A gente quer que Deus sare a nossa terra. Mas eu vou dizer para você que Deus vai ouvir do céu. Ele pode ouvir, eu creio que Ele vai ouvir. Eu quero dizer para você que Deus pode sim perdoar o pecado. Eu quero dizer para você que Deus pode sim sarar a sua terra. Mas não vai ser com campanha, não vai ser com marcha para Jesus, não vai ser com faixa, não vai ser com sal grosso, não vai ser com água de Israel, não vai ser com terra de Israel, não vai ser com nenhuma mandiga, com nada disso. Deus só vai fazer isso quando o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, é o nome de Deus que está aqui. É o povo que é conhecido como povo de Deus. Quando esse povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É só nessa condição que Deus fala. Não existe essa magia que foi trazida para dentro da igreja. É quando o povo se humilhar diante dele. Se humilhar significa reconhecer os seus pecados. Significa viver uma vida de santidade. Significa dizer que quando o Espírito Santo habita em nós através do arrependimento, obviamente eu vou mudar os meus conceitos porque eu passei pelo arrependimento, pela metanoia, pela mudança de mentalidade. E eu passo a olhar o mundo de forma diferente, eu passo a olhar o pecado de forma diferente, eu passo a querer cuidar da minha vida de forma diferente, eu passo a olhar para o meu próximo de forma diferente, eu passo a olhar para a política de forma diferente, porque eu passei pela metanoia. O que nós vemos hoje são cristãos apenas de fachada, apenas tradicionais, que foram criados, que sabem que Deus é bom, que sabem que a Bíblia é boa, que sabem que Deus existe, que sabem que existem valores morais, que sabem que existe Deus, pátria e família, mas que não passaram pelo verdadeiro arrependimento, que não se dói pelo pecado, porque o pecado é primeiramente uma ofensa contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é uma mácula contra Deus. Quando a gente enche a nossa boca de palavrão, quando a gente canta essas músicas imorais, quando a gente traz para dentro de nossa casa toda essa pornografia, essa imoralidade, esse desrespeito, tudo aquilo que hoje foi banalizado, nós estamos concordando com o pecado, mas isso hoje não é visto mais como pecado.
Falar de traição, falar de qualquer coisa hoje virou um assunto comum. Nós cristãos comungamos com esse tipo de assunto, com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de cultura. A gente condena a esquerda quando faz isso. Mas a gente assiste cantores e ouve cantores e financia cantores que fazem a mesma coisa. Porque o conceito de pecado se acabou. Eu vou encerrar por aqui, mas eu espero que essa palavra tenha falado do teu coração. Se queremos que Deus escute dos céus, que Deus nos ouça, que Deus perdoe os nossos pecados e que Ele sare a nossa terra, precisamos passar pelo arrependimento. Precisamos considerar o pecado como a raiz dos problemas, como a raiz do mal. Precisamos considerar isso. Que Deus abençoe essa nação. Mas dizer que Deus abençoe essa nação é muito vago. Eu prefiro dizer que essa nação se arrependa, que essa nação se convirta, que essa nação mude a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Para que Deus sim tenha espaço para agir. Para que Deus sim seja convidado a guiar essa nação. Para que assim Deus possa dizer, eu tenho aqui embaixo, eu tenho na terra servos e servas. Eu tenho pessoas que temem o meu nome. Eu tenho pessoas que acreditam na minha palavra. Eu tenho pessoas que defendem o meu evangelho. Eu tenho pessoas que dão testemunho da minha presença. Eu tenho pessoas que realmente a sua vida demonstram que eles passaram pelo arrependimento e que eles não estão apenas na frequência de uma igreja ou apenas com o título de cristão. Deus quer vida verdadeira, Deus quer comunhão, Deus quer ser Senhor da nossa vida, Deus quer ser Senhor dessa nação. Jesus Cristo, certa feita, ele disse, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Jesus Cristo, certa feita, disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Portanto, não é ser cristão de aparência, não é ser cristão apenas por uma tradição. Mas ser cristão é ter verdadeiramente uma vida em Cristo, temente, que passou pelo arrependimento. É assim que eu tento viver. Eu não sou perfeito, mas eu procuro não viver em paz com os meus pecados. Eu procuro viver esse conflito de saber que o pecado me separa de Deus. E esse pecado separa a nação de Deus. E esse pecado não vai ser resolvido com política. Ele vai ser resolvido com arrependimento. Que Deus abençoe a todos.